Bem, este vídeo, o vídeo contra a Rússia, isto ficou sem som. Eu vou tentar agora, bem, eu sou um bocado leigo nesta matéria de informática, portanto, eu vou tentar meter o vídeo que já fiz, porque isto depois já estava muito trabalho a repetir-me e fazer tudo de novo, portanto, eu vou meter o vídeo aqui a andar e vou fazer o áudio em cima. Vou fazer de novo o áudio. Uh, Bem, aqui a mão. um, Bem, o Paulo, portanto, eu abri num pau que era 15 a 7 balançado, ou natural com paus. O Paulo marcou duas copas, que era uh, pelo menos 4 cartas de paus, um singleton em qualquer naipe, negava naipes ricos quintos e pelo menos 12 pontos. Portanto, o adversário entrou em 3 ouros, eu passei que era ou mínimo ou, ou balançado. O Paulo marcou 3 espadas, portanto, eu agora, como ele já tinha negado 4 cartas de copas, já sabia que ele tinha 4, 3, 1, 5 e zona base 12, 14. Portanto, eu aqui tinha a opção de ou marcar 4 paus e iniciar turbo, uh, ou, portanto, iniciar turbo é iniciar uma espécie de pergunta-dados, ou então marcar 3 sem trunfo. Bem, portanto, eu precisava que ele tivesse para 6 paus ser bom, rei, dama de paus, uma figura a copas, a dama ao as. Portanto, isso era a mão e, e depois as dama de espadas, o ideal seria as e rei de espadas com as e rei de espadas com a dama de copas e o 10 para na quarta copa eu conseguir baldar a terceira espada e no rei 2 baldar a segunda. Ahm, mas depois havia também outros cenários muito piores para mim, que era, por exemplo, uh, as dama de copas com rei dama de paus e o rei de espadas, as rei dama de espadas com rei dama de paus e copas vis, portanto eu como tinha 7 pontos em ouros, uh, portanto só tinha 9 pontos úteis, portanto o Raiders era para baldar um naipe terceiro que eu teria que apurar. Portanto, optei por marcar conservadoramente 3 centro 1, sabendo que o Paulo, que se tivesse, por exemplo, 15 ou mais, teria que continuar o leilão. Bem, o Paulo tinha mais ou menos. A distribuição tinha a que eu sabia, que eu sabia que ele tinha. No entanto, o contrato era a 50%. Dependia da passagem em espadas, talvez um pouco menos, né? Porque as copas podem estar 5-1 e os paus 4-0, portanto é menos bem, uns 14 ou 15%, portanto que influencia um pouco, mas pronto, era um contrato que era razoável, podíamos estar a jogar perfeitamente. Uh, no entanto, portanto, não ficámos a jogar. Os, os russos na outra sala jogaram. Os russos na outra sala jogaram 6 paus, portanto perdemos 12 impos. Bem, o carteio não tem nada que saber, né? Libertei a copa antes, uh, tinha 9 vasas, uh, portanto, fiz 3 vasas a copas, 5 vasas a paus, 8, 2 vasas a ouros, as 10. E agora aqui na posição final eu joguei espada para o as porque tinha medo de. Não tinha medo, o que me convinha era que o rei de espadas estivesse em oeste, portanto, joguei espada para o as. Bem, aqui na mão 3, o Paulo Bruno sem trunfo que é 10-13, eu marquei 3 sem trunfo. Marquei 3 sem trunfo com o intuito de esconder a distribuição do Paulo, porque a nossa abertura, como eu já disse diversas vezes, em um sem trunfo no range 10-13 é muito. Pode ter muitas especialidades, pode ter singletons, pode ter naipes de 5, pode ter 5-4, 3-1 e portanto eu quis manter ao máximo a mão do Paulo escondida, num contrato que é assim tão puxado, sabia que o spot seria pá, 80% das vezes 3 centro 1, portanto achei que o melhor era manter o jogo escondido. Mas só pus este carteio porque este carteio é bastante técnico. Uh, o Paulo sabe que, portanto, com esta saída,
Este tem quina senadores, o Oeste eles têm às quartas, jogam baixa alta, portanto uh, a saída é uma quarta, portanto sabe que o Oeste não tem nenhum naipe rico de 4 cartas em princípio, por esta saída. Portanto, aqui na contagem de vasos o Paulo vai fazer 3 vasos a ouros, as e rei de pau 5. Precisa de libertar uma vaza à copa 6 e precisa de jogar espadas para fazer 3 vazas. Uh, no entanto, eu estou a dizer que este jogo é muito técnico porque este jogo ele tem que portanto, tem que se meter no ponto, tem que se meter no lado, temos que nos meter no lado da defesa, o que é que a defesa sabe da nossa mão. Sabe, temos 10-13, não sabe mais nada, portanto, temos que camuflar ao máximo as nossas cartas. Bem, o primeiro ponto aqui é qual é o ataque que nos causa mais dano? É o ataque a paus. Qual é que é o lado de paus que pode. Qual é o lado que é mais fácil de atacar paus? É este. O oeste é muito mais complicado de atacar paus, debaixo de dama ou debaixo de valete. Portanto, o primeiro ponto era tentar meter o oeste em mão. Portanto, o carteio. E como as espadas, sabemos que o oeste não pode ter 4 espadas de dama valete, senão teria saído as espadas. Portanto, o carteio correto, do meu ponto de vista, é fazer o World K. Bem, agora vou mostrar as cartas todas porque vou expor o carteio que seria o correto no meu ponto de vista. E agora manejar o naipe de copas. O naipe de copas é melhor partir com a dama e não jogar copa para o 10, que foi o que o Paulo fez. Porquê? Porque se nós tivermos 4 cartas de copas, de rei 10 ou das 10, nunca jogaríamos copa para o 10. Portanto, copa para o 10 sugere que só temos 3. Não vamos ficar com o naipe bloqueado se tivermos 4 cartas. Com todas as configurações de 4 cartas, o carteiro é partir com a dama. Portanto, a dama de copas mantinha o holding escondido e pelo menos a ambiguidade quanto ao número de copas que temos na mão. Porque quer este sabe quantos ouros é que o Oeste tem, mas o Oeste não sabe quantos ouros este tem. Este pode ter cena aqui na Terno. Portanto, ele não sabe quais é que são os naipes de 4 cartas que Sul tem. Portanto, se isto passasse assim, se fosse dama de copas pequena pequena as, agora o Oeste, provavelmente o melhor ataque para ele era espadas, em que bem, igual aqui, o melhor era jogar pequeno. Agora, se o Paulo do lado que chateia mais. Agora teríamos que jogar o ouro para obrigar este a gastar a figura. Para depois criar uma posição de Misaman no final. Libertar agora o valete de copas. Que o melhor que eles tinham a fazer era ceder, mas como digo, eles também não sabiam a contagem e podiam ter o cabido nos paus. Mais um pau. Agora fazer o as. Testar o naipe de espadas, a ver se estão 3-3. Como não estão, fazer o as. E agora não, vir a mão na copa. E agora, se o Oeste tivesse começado com dama valete de ouros, dama valete paus, agora era metido em mão no pau e virava-se no ouro. Se o Oeste tivesse dama cena de paus, tinha que jogar a dama, mas aí cabia-lhe a ele jogar a dama. Aí, depois isso depende da técnica. Obviamente que era obrigatório, até porque era a 4 do fim, mas como já vimos, há muitos momentos de concentração, quer nossos, quer dos adversários, e podia perfeitamente ter acontecido. Portanto, se ele desbloqueasse o mais provável dama de paus, pronto, depois aí o Paulo não teria hipótese ganhante e, e pronto, e estava condenado a levar um cabide. Esta mão, só pus esta mão porque como as cartas estão, acho que era praticamente impossível eles entregarem, mas um carteio cuidado uh, uh, poderia levar ao engano do adversário facilmente. Portanto, do outro lado eles jogaram um sem trunfo, se não estou em erro, e fizeram 8 vasas, portanto perdemos 6 ou 7 6 ou 7 impes.
mão seguinte, meu palavrim duas espadas, que é fraco, mas é construtivo. Eu marquei mal esta mão, eu devia ter marcado logo quatro espadas. Tentei marcar, marquei dois sem trunfos, não era bem bluff porque eu não tinha medo que eles marcassem partida, que achei que eles não tinham partida. Mas não queria jogar partida se o Paulo tivesse, por exemplo, 6-3-2-2, mesmo que fosse máximo. Mas não pensei bem porque se o Paulo tivesse um 6-3-2-2 máximo, teria que marcar 3 sem trunfo e portanto eu estava obrigado sempre a jogar 4 espadas. Portanto eu devia marcar 4 espadas e abafar mais o leilão. Portanto, marquei 2 sem trunfo, daí pode sexta entrar ao nível 2, entrou em dobro, o Paulo marcou 3 ouros, que era um singleton num naipe menor. O Oeste dobrou, a prometer algum jogo. Bem, eu agora marquei 4 copas, sabia que o singleton era a paus. E o Oeste voltou a dobrar. Bem, esta mão o Paulo carteou bastante bem. Porque o fator surpresa é a chicana a paus, que, que ninguém sabe que ele tem. Portanto, ele agora fez a espada, abriu o ouro, o adversário jogou de trunfo, agora cortou o ouro. E o Oeste baldou uma copa. Portanto, ele agora cortou o ouro e jogou a dama de copas. A dama de copas também é bastante bem jogada. Porque hum, a Oeste cria a ilusão que o parceiro pode ter o rei de copas. Porque a parceira pode ter o rei de copas porque nunca poderia jogar sobre a dama ao rei porque perderia uma vaza se o pau tivesse três cartas de copas. Por exemplo, um 6-3-3-1 com três copas, seis espadas, três ouros e um pau. Portanto, e manteve sempre o segredo que era a chicana a paus. Agora o Oeste achava que, como passava um pau, que o pau tinha dito que tinha singleton, achava que atacou o pau a dar a contagem para agora este decidir quais é que eram as cartas que passavam. Só que era tarde demais e o pau conseguiu, cortou e na, na 13ª Copa baldou a perdentores da sua mão. Foi, foi bastante bem jogado. Bem, do outro lado, nesta mão, os nossos parceiros de equipa jogaram 6 paus. Não faço ideia como é que tenha sido o leilão, mas deve ter sido um pouco descontrolado. Uh, mas, portanto, o contrato correto, que era 5 paus, uh, deram uma espada e uma copa, por acaso perdiam, porque os trunfos estavam 5-0. Se os trunfos fossem 4-1, 4, 5 paus em princípio ganhar-se-ia. Mas mesmo assim ganhamos 11 impos na mão, não foi nada mal. Na mão seguinte, bem, o Paulo abriu em 3 espadas, para nós 3 é mais fraco que 4 nestas vulnerabilidades. E bem, isto aqui é assistir aos naipes e levar cabides. As primeiras 7 vazas vão ser do adversário. Uh, e agora as espadas ainda estavam 5-1, ainda levámos com uma promoção. Portanto, levámos 1100, que não era grave porque 6 copas era a 100% e 7 copas era um excelente contrato. E não sabia se podiam ser alcançados ou não, mas quanto menos barrássemos, mais espaço daríamos ao adversário de investigar 6 ou 7 copas. Uh, no entanto, os nossos coequipiers só jogaram 4 copas, portanto perdemos 11 impos. Bem, na 12ª mão eu abri numa espada. O adversário à minha esquerda dobrou, o pau passou, um sem trunfo natural, duas copas natural, 17 ou mais, 2 sem trunfo, passo 3 sem trunfo. Bem, apesar de só ter 10 pontos, quando o Paulo dobrou, eu sabia que o Paulo dominava as copas. E sabia que o Paulo dominava as copas e que eles iam passar um mau bocado neste jogo. Porque apesar de eu só ter 10 pontos, tinha rei valete de espadas a fugir, presumivelmente às damas, do declarante. E pronto, e também dominava o segundo naipe do morto, que eram os 4 paus de rei valete, também tinha 4 das 10. Portanto,
estava bastante tranquilo. Neste momento, o declarante jogou um pau que o Paulo fez a dama, jogou o valete de ouros. A informar que também dominava os ouros, portanto eu já sabia que o Paulo tinha 5 ouros, 5 copas e 4 ouros ou 5 copas e 5 ouros. Jogou mais agora esta jogada do Paulo foi desesperada, portanto eu já sabia que estávamos prestes a tabelar e pronto, foi o que aconteceu. Eles também jogaram 3 sem trunfo de 22 na linha, portanto tiveram o devido castigo de, de 800. Uh, na mão 14. Na mão 14 o leilão foi. Ela abriu num pau, isso foi tudo em relés. E a única coisa que eu sabia que consegui perceber do inglês macarrónico dos adversários é que o Oeste tinha 5 copas, 4 ouros, um, controla espadas, 2 ases sem dama de trunfo. Isto eu não tinha bem a certeza desta informação, foi o que me pareceu porque ela, pelos gatafunhos que ela escreveu na mesa, portanto eu tinha aqui uma saída dificílima com um póquer de valetes. Excluí logo os vermelhos porque quer a copas podia entalar a dama do palo, a ouro estava fora de questão, que era o segundo naipe do declarante, portanto restavam as espadas e os paus, mas como o Oeste tinha controle das espadas, eu achei que espadas era bem mais perigoso, porque sei lá, o morto podia ter, por exemplo, 4 dama e dar logo a vaza, 4 de rei dama 9 e também dar a vaza, ou parecia ter tipo 3 das e também ficar com a posição acertada. Portanto, achei que pausa era mais passivo e saía pausa, embora não seja um holding que eu gosto muito de sair. Bem, agora o jogo decorreu, portanto, o Paulo aqui valou as espadas, aí que tinha 5 cartas de espadas. Ele teve que tirar 3 copas, agora jogou um ouro para o rei e o as. Portanto, neste momento o Paulo sabia que o declarante tinha 5 copas, 4 ouros, pela saída, 2 paus e 2 espadas. Aqui o único perigo é o Paulo sermos apertados de tal forma que ele consiga ou squeezar o pau, paus espadas, ou um duplo squeeze qualquer. Portanto, a única coisa aqui perigosa é a comunicante que ele tem nos paus. Portanto, aqui jogar um pau seria a melhor jogada para a defesa, porque se ele tiver o valete, tem sempre o valete e tem o contrato ganho. Se ele não tiver o valete, quebra-lhe a comunicante mais perigosa, que é a comunicante que permite fazer o, o squeeze espadas-paus, portanto, se o declarante tivesse o valete de espadas na mão, ou então um, portanto, se o declarante tivesse dama valete de ouros, agora jogava dama e valete de ouros, cortava o último ouro, jogava uma espada para o as e tirava os 2 trunfos balando as 2 espadas e era isso. Portanto, era um show-up squeeze, mas mesmo assim, tecnicamente, acho que o melhor era jogar um pau. O Paulo jogou um ouro, que no caso também funcionava porque eu tinha. O declarante não tinha dama valete. E, e pronto, e demos um cabide. Portanto, tivemos do outro lado a Sofia não marcaram, o slam também era horrível. Portanto, ganhámos 12 impos. Bem, esta mão 15 também foi muito estranha porque o leilão eu abri num pau, 12-14 balançado ao natural com paus. O adversário dobrou, um ouro era negativo, era como se eles tivessem aberto num pau, penso eu. E ela marcou uma espada que era 18 ou mais ou menos natural, mas ele passou com fit. Houve muitos pares a jogarem 6 espadas e eles jogaram uma. E pronto, ganhamos mais 7 ou 8 impos. Bem, a mão 16 foi uma mão que me irritou bastante. Uh, porque fizemos um dos piores flancos do campeonato. Uh, Oeste abriu em 2 copas, que era copas e menor, pelo menos 5-5. Este marcou 2 sem trunfo, podia ser um sign-off ou game forcing ou uma data de coisas. O Paulo marcou
três espadas, que era natural. Ou este marcou 4 ouros. Bem, aqui estou indeciso entre marcar 4 espadas ou dobrar, mas também tenho medo que este tenha um singleton a copas e seja as de copas, copa cortada, as de ouros, copa cortada. Também tenho 12 pontos. O Paulo também não deve ter uma barragem muito grande em espadas, se não tinha marcado 4 espadas. Eh, e portanto eles estavam vulneráveis contra brancos. Eu meti-os no cepo e dobrei. Achei que portanto, tinha uma oposição muito boa a copas, tinha apenas 3 espadas vis e tinha uma saída boa a trunfo, portanto saía ao 7 de ouros. Bem, o morto era fraquíssimo e tinha rei dama de espadas ainda por cima. Eh, eu fiquei logo todo contente com a decisão. Bem, agora a primeira jogada foi horrível porque eu joguei o 7, o morto jogou o 9 e o Gopal com valete Duque jogou o Duque, que portanto o- a jogada até faria algum sentido se ele não tivesse o as de copas e tivesse medo que o adversário jogasse as de copas, rei de copas e copa cortada para ele ter o recorte. Só que ele esqueceu-se que, como ele tinha controla o as de espada, controla as espadas com o as, controla as copas com o as, controla os paus com o rei, vai sempre entrar em mão e vai sempre jogar o segundo trunfo. Portanto, ficar com o duque ou com o valete é inócuo. Mais vale gastar o valete porque depois vai ter que jogar o valete a seguir. Bem, jogou o duque e mandamos logo fora a primeira vaza. Agora o declarante jogou mais uma copa, que eu fiz o 9 e joguei mais um ouro. E aqui o Paulo, entre fazer renúncia e gastar o valete, optou por gastar o valete nesta posição. Portanto, foi positivo. Uh, e o declarante jogou mais uma copa, que o Paulo fez. E neste momento o Paulo sabe que eu tenho, no máximo, rei valete de copas. Nada a espadas. Nada a ouros. Que o declarante já mostrou as e rei. Posso ter no máximo a dama. E ele está a olhar para o rei e está a dama de paus no morto. Portanto, eu tenho no máximo o as de paus. O Paulo sabe que ele mostrou 5 copas e 5 ouros. Ora, aqui a única coisa que nós temos que fazer, o morto não tem mais nenhuma entrada, é tirar as nossas vasas. Ou seja, ainda por cima o declarante já mostrou o as, rei de ouros e a dama de copas. Portanto, já não pode ter mais nada. Portanto, só tínhamos que fazer um strip às nossas cartas pretas. Portanto, o Paulo devia ter jogado o as de espadas, o rei de paus, pau que eu fazia ao as, saía de mão no ouro e agora fazia as duas copas. Mas não, o Paulo pensou durante 0,1 segundos e jogou um terno de paus, que eu fiz o as. Agora não tenho outra opção a não ser jogar o trunfo, senão a minha copa desaparece. O declarante fez, jogou a espada que o Paulo fez o as e agora o Paulo sabe outra vez tudo, sabe que o declarante tem três copas perdentes na mão. Agora aqui, e o declarante ainda por cima devolveu jogando a espada. Aqui, simplesmente jogando a espada. Eu sei que balde ao pau, mas depois recuperamos fazendo as últimas três vasas. Já tínhamos dado uma vaza, já tínhamos dado um cabide, portanto fazíamos quatro cabides. Mas pronto, o Paulo também não ponderou um milionésimo de segundo, tirou o rei de paus e depois ficou só com cartas pretas para o morto apurado. Portanto, ele fez o rei de paus, mas eu deixei de fazer as minhas duas copas e a espada. Eh, pronto, bem, perdemos a oportunidade da 1100. Eu fiquei irritadíssimo, na primeira última mão. Depois discutimos e pronto, são estas coisas que não pode acontecer. Última mão, eles falham tão poucas vezes nestes campeonatos. Nós, quer dizer, eles vão para o cepo. Se nós tiramos eles do cepo, só ganhamos 2 impos nesta mão em vez de 14. Pronto, foi o que foi. Acabámos por ganhar 17-3, mas pronto, foi outra vez. Jogámos bom bridge a espaços e depois uh, tivemos uma ou duas desconcentrações que mandámos logo alguns impos fora. Quer dizer, e pronto, foi assim.